vossas Bíblias a 2 Reis, Antigo Testamento, e também capítulo 19, versículo 14 até ao 19. 2 Reis, capítulo 19, versículo 14 e seguintes. Quem abriu, diga amém. Obrigado também por estarem a orar sempre pela minha vida, pela vida também da minha casa, da minha esposa. Ela hoje não se faz presente, ontem e hoje não se fez presente, devido a uma enfermidade momentânea. Por isso ela não está aqui hoje neste lugar. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Ó Senhor nosso Deus, livra-nos das tuas mãos, para que todos a terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Até aqui, irmãos. Meus queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, igreja santa, remida no seu sangue. A palavra de Deus hoje nos fala de um homem, Ezequias, que foi chamado para ser rei em Judá. Mas ao mesmo tempo que ele é chamado para ser rei em Judá, muito jovem, com cerca de 25 anos de idade, ele é chamado também para fazer uma grande obra no seu reino, no lugar onde ele tinha sido instituído como rei em Judá. Ele é chamado agora para fazer algo diferente. Ele é chamado, irmãos, para que ele viesse a instituir novamente a ordem espiritual dentro do reino de Judá. Ele vai começar por convocar os sacerdotes. Ele vai começar por convocar todos os levitas e vai levar agora todos os sacerdotes e todos os levitas do reino ao pátio norte e vai instituir uma ordenança lhe dada por Deus ao seu coração para que no reino viesse agora novamente a se santificar, a se preparar. Então Ezequias agora vai falar com os sacerdotes, meu querido diácono Gabriel, vai falar agora também com os levitas e vai dizer para que todo o reino ele viesse a ser limpo de toda a iniquidade que tinha sido deixada por herança através de seu pai Acaz.
Ele vai começar por colocar ordem na casa. Vai começar por colocar ordem no reino. E vai começar agora a dizer para os sacerdotes, para os levitas, que a partir do momento que ele iria tomar posse como rei, ele iria querer um reino diferente. Ele iria querer ser um rei diferente, iria querer um reino diferente. Ele iria querer um povo diferente. Ele iria querer uma nação diferente. Ele iria querer a igreja de Cristo ao seu tempo, há cerca de 2700 anos atrás, como adoradores. E para isso que ele convoca os sacerdotes e os levitas, para que agora a igreja que estava ao seu comando, o reino que estava ao seu comando e a igreja que lhe tinha sido confiada espiritualmente, ela viesse agora a ser chamada à responsabilidade para começar a colocar ordem na casa. Então ele vai agora dizer: olha, já não se queima mais incenso desde os tempos do meu pai Acás, rei Acás. Já os sacerdotes já não adoram como convém ao Senhor, já não adoram a Deus. A Deus, Ele não se está a agradar daquilo que está a acontecer no reino de Judá. Então eu vou pedir, vou instituir, vou ordenar para que a partir de hoje as portas do templo elas venham novamente a ser abertas. As portas do templo, elas venham a ser novamente um lugar de adoração, para que o nome do Senhor, Ele possa novamente ser glorificado, para que o nome do Senhor, Ele possa novamente ser exaltado, para que quando os levitas, eles começarem a louvar, a cantar, a se entregar, Deus possa do seu alto e sublime trono ouvir novamente o louvor, se agradar do louvor, eu possa receber novamente a oração, a adoração, como cheiro suave de entre das suas narinas. Então, meus queridos irmãos, este homem com cerca de 25 anos de idade, um jovem ao seu tempo, ele vai começar a pedir ao seu povo, a ordenar, para que o reino, ele viesse novamente a se santificar e a entregar. Meus irmãos, temos que pedir, fazer o mesmo pedido nos dias de hoje. Temos que novamente instituir a adoração. Existem muitos lugares trazendo para o nosso tempo, irmãos, conforme tantas vezes é pregado, é falado, já hoje foi falado, irmãos. Muitos só querem poder, muitos só querem status, muitos só querem púlpito, mas são poucos aqueles que querem adorar e são poucos aqueles que se querem entregar. São poucos aqueles que se querem derramar em lágrimas. São poucos aqueles que se querem ajoelhar, como a nossa querida levita Deise, ela se ajoelhou, intercedendo pela igreja, para que a igreja ela viesse novamente a adorar ao Senhor e a se entregar e a se derramar. São poucos, irmãos, aqueles que deixam os seus locais de trabalho, deixam os seus familiares, se necessário, em casa e vêm para a igreja para adorar, para se entregar, para se derramar, para exaltar o nome do Senhor. Então é um tempo, novamente, irmãos, 2700 anos depois, que aquele rei ele vai instituir ali naquele lugar para que houvesse novamente adoração. É tempo, irmãos, de nós recordarmos que quando estamos na casa do Senhor, nós estamos aqui não só para marcar presença física, mas principalmente nós estamos aqui, irmãos, para nos derramarmos, para nos entregarmos como levitas, como obreiros da casa de Deus, para servir a Deus em perfeita adoração, em perfeita comunhão, em perfeito amor para Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui
aqui na tua casa, Pai, neste primeiro dia, para te adorar, para te engrandecer, para te buscar, para te exaltar, para te dizer: Senhor, eis-me aqui, Pai, para me entregar e dizer: eu não quero ser mais o mesmo, eu não quero agir mais da mesma forma, eu estou aqui para me entregar. É o que nós estamos aqui a fazer, irmãos. Ezequias, ele estava a preparar o reino para adorar. Foram muitos os reis, já preguei sobre outros reis, que se entregaram em adoração, que se entregaram em perfeito amor a Deus, que contra tudo e contra todos, eles lutaram até contra os seus, para que espiritualmente o reino viesse a ser um diferencial na terra. A igreja, ela tem que ser um diferencial na terra. A igreja, ela tem que ser, meu querido irmão Trindade, diferente de todos os outros lugares onde nós pisarmos os nossos pés. A igreja tem que ser um lugar que, quando o povo que vem aqui a este lugar, ele possa se sentir abraçado, ele possa se sentir amado, ele possa sentir que aqui o Senhor, ele habita, apesar de estarmos na era da graça, mas que o Senhor, ele habita neste lugar e habita dentro de cada um de nós. Ele tem que sentir isso, o povo tem que voltar a sentir esse amor, tem que voltar a sentir esse diferencial. Então agora nós vimos que Ezequias faz um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que desviasse de Judá o ardor da sua ira. Quando nós não adoramos, irmãos, sempre é pregado, ministrado. O ardor da sua ira, quando nós não adoramos, ele pode recair sobre as nossas vidas, a nossa família, os nossos amigos. É por isso que nós, para que o ardor da sua ira ele venha a se desviar, era o que Ezequias ele estava a fazer. Ele institui a adoração. Então ele vai agora dizer para os sacerdotes e para os levitas para retirar toda a imundícia, todos os altos, todos os bosques, a idolatria do reino, ela foi extirpada do reino, para que agora se viesse novamente a adorar ao Senhor. Para que Ezequias fala para que o povo não fosse negligente, pois a nação, irmãos, ela foi escolhida para servir. A nação foi escolhida para serem ministros de Deus. A nação, ela foi escolhida para queimar incenso, para orar, para que através da sua oração Deus possa receber como cheiro suave. É diferente nos dias de hoje? Não. Nos dias de hoje é a mesma coisa. A igreja, na era da graça, ela foi escolhida também para servir. Ela foi escolhida para sermos ministros de Deus, para fazermos a sua obra. Ela foi escolhida, a igreja aqui representada, ela foi escolhida para orar, para buscar Levita Nicole, para se entregar em perfeita harmonia a Deus, para que Deus ele venha a se agradar. Muitas das vezes achamos que as mensagens do Antigo Testamento não têm nada a ver conosco. Tem. Na questão da adoração tem tudo a ver conosco. Na questão da adoração tem tudo a ver com o povo que ainda está na terra, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Se nós virmos, irmãos, não é diferente de há 2700 anos atrás, não é? Os tempos de hoje não são diferentes. Sempre houve altos e baixos daqueles que deveriam adorar ao Senhor. Quando muitas vezes estamos bem financeiramente, nos esquecemos de Deus. Quando muitas vezes temos saúde, nos esquecemos de Deus. Quando muitas das vezes Deus nos dá algo forte, poderoso, algo que é inimaginável, que era impensável para a nossa vida. Trabalho,
de uma forma, ou que nós temos trabalho que não acaba mais e somos remunerados financeiramente, muito bem, muitos se esquecem de Deus até o dia que Deus nos chama novamente para a sua casa. Eu costumo dizer, irmãos, não queiramos nós ser chamados pela dor, sejamos chamados pela adoração. Quando você adora, quando você é um adorador, Deus te dá, Deus te entrega, Deus multiplica. A vida de Ezequias começou a ser uma vida de multiplicação. Bênçãos começaram a surgir sobre a sua vida, bênçãos de todo o género que você possa pensar. As riquezas, elas começaram no tempo de Ezequias a multiplicar no seu reino. Começou tudo a multiplicar, bênçãos espirituais principalmente, bênçãos financeiras. O povo com certeza começou também a ser abençoado poderosamente, porque também eles se estavam a entregar a Deus. Mas uma coisa é certa, quando nós muitas das vezes nos entregamos a Deus, nós estamos a entregar a Deus e mal sabemos nós que ao nos entregarmos, nós estamos a nos preparar. Então Senaqueribe, o rei da Assíria, ao 14º ano do rei de Judá, Ezequias, diz a Bíblia que ele agora vai sitiar todas as cidades fortes. 46 cidades, irmãos. Senaqueribe, com milhares, dezenas de milhares de soldados, começa a sitiar cidade por cidade. E cidade por cidade, elas começam a ser tomadas. Começam a ser tomadas por aquele rei da Assíria que era atroz, que era maldoso. E quando eles começam a sitiar aquelas cidades satélites de Jerusalém, eles começam agora com o objetivo de chegar a Jerusalém, com o objetivo de dominar Jerusalém, com o objetivo de dominar o povo que estava dentro de Jerusalém, porque era ali que se encontrava o rei Ezequias, era ali que se encontrava o centro econômico, o centro espiritual de toda a nação, era ali que se encontrava o homem que estava a fazer diferente, com cerca de 39 anos de idade agora, estava ali naquele lugar. E nós agora vamos olhar quando Senaqueribe, ele começa agora a tomar todas as cidades fortes, começa a sitiar também Jerusalém. E nós agora vamos ver a oração de Ezequias, que foi o que nós lemos, irmãos. E ele vai orar a Deus, ele vai buscar a Deus acreditando que só havia um que poderia dar um escape. Porque é que tantas vezes, irmãos, quando nós temos alguma dificuldade, quando nos acontece algum problema, porque é que nós, irmãos, confiamos na força do nosso próprio corpo, confiamos no nosso amigo, confiamos no nosso patrão, confiamos no dinheiro que temos na nossa conta bancária? Ezequias, ele era multimilionário, no entanto ele sabia que se não fosse Deus o abençoar, se não fosse Deus o proteger, se não fosse Deus livrá-lo, nada de bom aconteceria no seu reino. Então nós agora vimos que Ezequias, ele reconhece a necessidade de uma preparação. Ezequias sabia que ao se estar a preparar na oração, na adoração, na entrega a Deus, durante vários anos aos quais ele foi chamado como rei, ele reconheceu a necessidade da preparação, de se preparar. Será que nós, enquanto servos, quando levantamos a nossa mão e Deus nos aceitou, será que ao longo destes anos nós temos nos preparado?
Será que de alguma forma, nós estando mesmo muitas vezes em cima do púlpito, a pregar, a louvar, a engrandecer o nome de Deus, mas será que efetivamente nós temos nos preparado diante de Deus para aquilo que virá, para aquilo que o inimigo ele pode infligir sobre as nossas vidas? Ezequias percebeu a seriedade da ameaça. Da mesma forma devemos reconhecer as áreas da nossa vida que precisamos preparar para nos fortalecer. Da mesma forma, irmãos, nós temos que preparar a nossa vida em todas as áreas, irmãos, principalmente espiritual, porque dias difíceis podem acontecer. Dias difíceis, com certeza, em um determinado momento acontecerão. Dias difíceis, irmãos, porque eu já falei várias vezes nesta situação, só quando nos acontece a nós é que nós reparamos o quão difícil é suportar a amargura, o quão difícil é suportar o desespero de você querer fazer algo e não conseguir fisicamente. Então, Ezequias, ele estava a preparar o reino espiritualmente para um dia completamente diferente, para um dia em que ele poderia, hipoteticamente, vir a ser invadido. Hipoteticamente poderia ser uma nação contra a nação de Judá. Então nós sabemos, irmãos, que mesmo em meio a tantas dificuldades, que mesmo em meio a tantas dificuldades que nos possam acontecer, sempre Deus, Ele tem promessas. Mas as promessas que Deus Ele tem, eles requerem grandes sacrifícios. Será que essa promessa que Deus tem para contigo, você vai oferecer o melhor sacrifício a Deus? Você vai oferecer aquilo que você melhor tem de si mesmo, que muitas vezes é o seu tempo, que muitas vezes é você se entregar na casa de Deus, que muitas das vezes é você sentir que é necessário fazer algo na casa do Senhor? Será, irmãos, que nós nos sacrificamos ao ponto do Senhor nos vir a entregar a grande promessa que Ele tem sobre a nossa vida? Será, irmãos, que nós entregamos o nosso tudo, que nós nos doamos na totalidade? Irmãos, eu vejo algo que é quase banal em todas as igrejas. Às vezes nem é por questões de trabalho. Eu vejo crentes, servos, que muitas das vezes só vêm ao culto sábado ou vêm só ao culto ao domingo. Não participam em qualquer outro trabalho, nem de oração, nem de consagração. São crentes, irmãos, domingueiros. Onde é que você está de segunda a sábado? Mas sabe de uma coisa, irmãos? Eu tenho certeza de uma coisa. Deus de segunda a sábado Ele está na tua vida. Deus de segunda a sábado Ele está contigo. Deus de segunda a sábado Ele está-te a proteger de toda a maldade, de toda a dificuldade. Eu não estou a falar para ninguém especial. Eu estou a falar para a igreja no cômpito geral. De situações, de homens que passam meses a fio sem se entregarem a Deus. Você sabe qual é o seu objetivo na terra? Você acha que o seu objetivo na terra é adquirir casas, é adquirir carros, é adquirir a área financeira? Eu aprendi uma coisa e tenho certeza de algo, que o nosso objetivo na terra é espiritual. O nosso objetivo da terra é alcançarmos a misericórdia de Deus, para que Deus Ele venha a nos abençoar espiritualmente. Eu tenho certeza, irmãos, dinheiro não serve nada quando nós estamos doentes, irmão. Você pode ter uma conta farta, você pode ter uma conta repleta, recheada, mas quando alguém está doente na sua casa,
Você pode colocar tudo ali, que Deus, só com a sua misericórdia, Ele cura. Então por que é que você não se tem entregado como Ele merece? Por que é que muitas vezes vestimos um fato ao domingo, durante a semana andamos de qualquer forma, às vezes no nosso local de trabalho, ninguém sabe que nós somos servos, ninguém sabe que nós servimos a Deus, e Deus a olhar lá de cima a dizer, um pastor, um evangelista, um presbítero e um diácono, que não está a obedecer à minha palavra, um levita, que não me louva, que só vai louvar no púlpito do altar. Irmãos, nós somos mais do que isso. Nós somos adoradores. Nós somos um diferencial na terra. Nós somos chama nesta terra. Nós somos luz quebrada nas trevas. Nós temos que ser diferentes, irmãos. Nós temos, meu querido obreiro Danilo, que ser completamente diferentes dos demais. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para fazermos a diferença, irmãos. Agora o interessante, irmãos, é que em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 5, a palavra nos fala que Ezequias, e ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até às torres. Levantou outro muro para fora e fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Primeiro, ele reconhece a necessidade de preparação. Segundo, ele repara as brechas. A primeira coisa que Ezequias fez foi reparar as brechas do muro quebrado. Muros quebrados, irmãos, eles representam áreas vulneráveis, física, mas principalmente representam áreas vulneráveis, meu querido co-pastor Roger, na área espiritual. Muros quebrados, o inimigo ele pode espreitar, o inimigo pode entrar, o inimigo pode fazer tudo o que ele quer em nossa vida. Mas Ezequias sabia a necessidade, vendo que vinha um poderoso, quase que inumerável exército contra as cidades de Judá. Ele sabia que tinha que reparar as brechas das muralhas. Ele tinha que fazer algo que viesse a proteger a cidade, que viesse a proteger o seu povo, que viesse a proteger a igreja de Cristo que estava ali naquele lugar. Reparar brechas, irmãos, é ser diferente. Reparar brechas requer sacrifício humano, requer você deixar muitas vezes a sua família, deixá-la, quem sabe, o seu esposo ou a sua esposa deitada, e você ir, quem sabe, para uma cadeira em um quarto escolhido, e ir ali para aquele lugar orar. E você, ao estar a orar ali na madrugada, quem sabe, você está a reparar brechas, porque Deus, Ele está-te a dar coisas novas à tua mente. Quem sabe Ele está-te a dar uma ordem para tu perdoares. Quem sabe Ele está-te a dar uma ordem para que tu venhas a fazer a sua obra. Quem sabe Ele está-te a dar uma ordem para tu ires para outro país, para fazer a sua obra com zelo, com amor, com dedicação. Quem sabe Ele está-te a dar uma ordem para reparar as brechas, mesmo dentro da tua própria casa, mesmo com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos. Quem sabe Ele está-te a dizer, repara a brecha do teu ministério, para que esse ministério não venha a cair. Porque se o teu ministério cair, toda a tua casa entrará em colapso. Às vezes não ligamos, irmãos. Às vezes achamos que o nosso ministério é um acaso. Mas não, o nosso ministério, irmãos, ouçam o que eu vos estou a dizer. O ministério que Deus te deu não é um acaso. O ministério que Deus te deu é uma proteção de Deus. É quando tu estás a reparar as brechas
brechas da tua muralha. O ministério que Deus te deu como pregador, ou o ministério que Deus te deu como levita da casa do Senhor, ou quem sabe de adorador, ou missionário ou missionária, é o ministério dado por Deus para fazer a sua obra. Achamos que é um acaso. Brechas são vulnerabilidades pelas quais o inimigo destrói o ser humano, irmão. Brechas é tudo o que o inimigo está à espera. Brechas, irmãos, é tudo o que o inimigo quer para entrar no teu lar e destruí-lo. É tudo o que o inimigo quer entrar, principalmente no teu ministério, como eu já falei, irmãos. Por que falar tanto do ministério? Porque muitos não valorizam o ministério, irmão. Muitos foram chamados, muitos foram consagrados, foram ungidos, irmãos, e não dão valor ao seu ministério. Não dão, irmãos. O pastor hoje só está a bater, irmãos, contra tudo e contra todos, contra toda a dificuldade. Nós temos que avançar ministerialmente, irmãos. Muitos deixam-se cair por armadilhas satânicas, por armadilhas principalmente, irmãos, hoje em dia, do dinheiro. Irmãos, nós temos que reparar as nossas brechas, irmão. Nós temos que reparar a nossa casa. Ontem, irmãos, minha esposa estava muito mal em casa. Só lhe pedi perdão e disse: eu vou orar por ti. E ela disse: vai. Irmãos, às vezes um filho está com um pouco de febre, às vezes a esposa até nem tem nada, o esposo não tem nada, e não vem para a casa de Deus, porque não estão a reparar as suas brechas. Quem te dá a vitória, irmãos, é Deus. Quem cura é Deus. Quem faz as coisas acontecer é Deus. Quem te dá um bom trabalho é Deus. Quem enche a tua conta bancária é Deus. Não é você. Você acha que é você. Se você acha que é você, está enganado. Está completamente e redondamente enganado. Não é você, é Deus. Repara as suas brechas, irmãos. Ezequias, ele vai também reparar as brechas e vai levantar torres de vigia. Quando ele levanta, meu querido obreiro Trindade, homem de Deus, quando ele levanta as torres, é para vigiar o inimigo, é para a sua visão ela alcance mais longe, para que a sua visão ela venha a ter uma maior amplitude de tudo que o rodeia, meu querido presbítero Reginaldo, a 360 graus. Nós temos, irmãos, depois de reparar as nossas brechas, nós temos que colocar torres de vigia para olhar aquilo que nos rodeia, para olhar aquilo que se encontra à nossa volta. Em que é que nós falhamos? Em que é que nós não estamos a fazer a obra de Deus? Saiba de uma coisa: quando você fizer as torres de vigia em cima da sua muralha, com certeza, meu irmão, Deus ele vai fazer com que tu vejas mais longe os teus inimigos, as ciladas aos quais Satanás, o inimigo, ele já preparou para as nossas vidas. As torres de vigia, irmãos, elas servem não é só para olhar para dentro das muralhas, é principalmente para olhar para fora, é para olhar para aquilo que nos rodeia. O que é que está mal? Quem vem lá que é inimigo de Deus, que é inimigo da sua palavra? Quem é aquele que deu uma palavra torpe contra o meu irmão, contra a igreja, contra Deus? Quem é aquele que quer denegrir o nome do nosso Deus?
É você estar, irmãos, na torre de vigia. É ser algo diferente. Meu irmão, não queira enxergar de uma forma pequena. Não queira enxergar de uma forma mesquinha. Não queira enxergar só aquilo que está ao pé dos seus pés. Queira enxergar longe. Queira enxergar aquilo que muitos não enxergam, que muitos não alcançam. Minha querida levita Thalia, as torres servem para discernir as armadilhas do inimigo e para agirmos antes de sermos atacados. As torres é para isso, irmãos. Espiritualmente é para você enxergar o inimigo e poder agir e poder se precaver e poder, irmãos, orar e poder, irmãos, jejuar. Eu faço uma pergunta, não quero que ninguém responda, ninguém. Há quanto tempo você não ora? Meu Deus. Há quantos meses ou anos você não jejua? Há quanto tempo você não lê a palavra de Deus? Há quanto tempo você não se entrega a Deus, irmãos? Há quanto tempo você desistiu de Deus? Uma coisa é certa, irmão. Deus não desistiu de ti. Deus não desistiu de nós, minha querida pregadora Mayra. Ele nos colocou aqui dentro para mais uma vez, para alguns dos que estão aqui, olharmos de forma diferente para a sua palavra, olharmos de forma diferente para aquilo que o Senhor quer que nós façamos, para que nós venhamos a alcançar lugares altos, irmãos, lugares diferentes. Então, uma coisa eu te digo: seja uma torre de vigia, seja um homem, uma mulher que estão em cima da muralha a vigiar a sua vida, a sua família, os seus filhos, os seus amigos, os seus pais, o local onde você trabalha. Seja um local de vigia, irmãos, eu sempre falo nisto, que esteja a vigiar constantemente o ministério que Deus te deu. Seja uma torre de vigia, irmãos. E agora também Ezequias, antes de ser atacado, tudo isto, irmãos, foi antes de ele ser atacado. Ele construiu muros externos. Muros que era uma segunda linha de proteção. Uma segunda linha que o inimigo teria que enfrentar. Muros externos são segundas opções de defesa. Uma segunda linha defensiva para uma nação em risco de morrer. Irmãos, aquela nação, se não fosse Ezequias ter feito todas aquelas situações para proteger as muralhas, aquela nação estava em risco de morrer. Segundas opções, meus irmãos, é muitas vezes buscarmos conselhos sábios, é muitas vezes termos comunhão com os irmãos, é muitas vezes amar a própria igreja, é muitas vezes nós termos o fruto do Espírito que foi ministrado aqui no dia de ontem. Quando você tem uma segundo muro, uma segunda opção, quando você tem o fruto do Espírito, você tem tudo para poder vencer espiritualmente. Você tem tudo para vencer, irmão. Você tem tudo para se dar bem. Agora, meus queridos irmãos, a palavra também nos diz que Ezequias, ele fortaleceu a própria fortaleza. Ele colocou no muro de Milo, na fortaleza de Milo. Eram locais onde a fortaleza era mais baixa. E ele colocava como terraços dentro da própria muralha, compactados com terra ou com pedras, para que os inimigos não pudessem destruir a muralha. Quando eles pensassem que ali a muralha ela era mais baixa, meu querido pastor Ícaro,
que ali eles iriam dominar a muralha, que iam derrubá-la. Por dentro estava uma outra muralha, um muro como que o muro de arrimo, que poderiam ir em força contra aquele lugar e não conseguiam destruir, irmãos. É isso que nós temos que fazer, irmãos. É isso que nós temos que criar. A fortaleza é criar laços inquebráveis com Deus, alianças indestrutíveis. Nós temos, irmãos, que constantemente, a palavra hoje, irmãos, é que você possa criar laços inquebráveis com Deus e criar alianças indestrutíveis com o Senhor, que venha a ser perpetuado de geração em geração, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, e que nada nem ninguém conseguirá destruir, porque você criou aliança com Deus, conforme Abraão, Isaac, Jacó, ele criou com o próprio Deus. Mas Abraão, Isaac, Jacó era patriarcal, eu não preciso fazer aliança com Deus. Não, faça aliança com Deus, crie alianças indestrutíveis com o próprio Deus. Prepare-se, suas armas espirituais, irmãos. Ezequias, ele fez armas, escudos, diz a palavra, em abundância. E a ordem nesta noite é: prepare suas armas espirituais. Nunca subestime o inimigo. A nossa luta, irmãos, ela não é contra carne, é contra sangue. Ela é contra as hostes espirituais da maldade. Então que nós nos possamos preparar, que nós possamos fazer algo diferente, irmãos. Paulo fala da armadura de Deus em Efésios capítulo 6. Estamos a usar essas armas espirituais, meu querido pastor Romeu. Estamos a usar todas as armas que Deus ele colocou ao nosso dispor. Será que estamos, irmãos? Será que estamos a usar as armas que Paulo fala na carta aos Efésios capítulo 6? Será que nós estamos a fazer aquilo que Deus sempre nos disse, irmãos? Que sempre para estarmos atentos. Mas a palavra de Deus vai dizer para que Ezequias, ele disse: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais e não vos espanteis. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus. Deus vai dizer através de Isaías: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espantais. Sabem o que aconteceu? Depois que o profeta, ele proferiu as palavras de Deus, o anjo do Senhor, fora das muralhas, durante a noite, trabalhou, e 185 mil inimigos caíram por terra. 185 mil homens que estavam ali para destruir Judá, para levar todos cativos para o mundo, foram destruídos. Sabe qual foi o trabalho de Judá? Foi só ir fora das muralhas e buscar as riquezas que estavam espalhadas ali naquele lugar. Então faça isso, irmão. Esforça-te. Tem bom ânimo. Não temais, nem vos espantais, porque o Senhor é contigo. Irmãos, a palavra ela é muito idêntica a muitas outras palavras da própria Bíblia. Mas ela, conforme eu já disse várias vezes, ela é muito atual. Ela é atualíssima para os dias de hoje. Muitos obreiros têm medo, atemorizam-se com qualquer situação, com qualquer dificuldade, com qualquer dívida, com qualquer doença, com qualquer dificuldade, com qualquer tipo de desemprego. Às vezes o carro quebra. Já me aconteceu a mim.
há muitos anos atrás, e a gente se assusta. Às vezes, uma situação de uma falta momentânea que Deus está-te a provar. Não te assustes, não te espantes, não tenhas medo. Deus, Ele é maior, irmão. Deus é quem te vai dar vitória nesta noite. É Deus quem está a falar ao teu coração. Eu sei, porque as lágrimas, elas correm no rosto de alguns. Não temais, não te assustes. Tenha bom ânimo. Deus é contigo. Esse coração teu que se encontra em sofrimento, é Deus quem vai dar alegria. Essa tua dificuldade, esse teu futuro que tu achas que já acabou, saiba de uma coisa, é Deus quem te vai dar vitória. Espírito Santo. Confiança em tempos de crise. Meus queridos, sempre Deus. Eu agradecia que a igreja neste momento viesse aqui à frente em nome de Jesus, toda a igreja. Vamos estar a orar pela sua vida. Em poucos minutos terminaremos o culto, ainda vamos no horário bom, ainda estamos no horário muito bom. Venha aqui à frente que Deus, estaremos orando pela sua vida. A pergunta que eu faço nesta noite